Boa noite, amados. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Robert, evangelista da Igreja Fé para Todos em São Gonçalo. Estamos dando início a esta live, que é feita todas as sextas-feiras às 20 horas, por mim e pelo evangelista Maxwell. Estamos dando início aqui a esta live que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Iremos cantar louvores, iremos fazer orações. Eu tenho uma palavra que Deus colocou no meu coração, que eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus Cristo. Estamos aqui, amados, através dessa live, conforme eu havia dito, todas as sextas-feiras, eu e o evangelista Maxwell. Pastor Samuel Brito também tem feito as lives, às quartas-feiras. A gente ainda não está abrindo a igreja às quartas-feiras, então o pastor Samuel Brito, às quartas-feiras, às 20 horas, tem feito a live da sua casa. E eu quero convidar a você, você que está me ouvindo, você que está me vendo por esta live, que está entrando agora aí através do Facebook, eu quero convidar a você conhecer a nossa igreja, a Igreja Fé para Todos, que fica no bairro de Nova Cidade, na Avenida Presidente Kennedy, número 1771, ao lado da Praça do Nova Cidade. Você chegou na Praça do Nova Cidade, você vai olhar do seu lado direito, você vai ver a nossa igreja ali no sobrado azul. E nós estamos ali com a igreja aberta aos domingos, pela manhã, 9 horas da manhã, Pastor Samuel Brito está lá trazendo sempre uma mensagem, um estudo, uma mensagem bem profunda para o conhecimento de todos. E à noite nós temos aquele culto evangelístico, a palavra profética, que é o culto da família. O culto à noite ele era feito às 19 horas e foi transferido para as 17 horas para ficar melhor para os irmãos chegar na igreja. Então eu convido você a conhecer a família Fé para Todos, que eu tenho certeza que você será muito bem recebido na nossa igreja. A nossa igreja é uma igreja de família, da família, uma igreja de oração, uma igreja com uma palavra que tem fundamentos. E eu tenho certeza que quando você chegar lá, você será abraçado e Deus vai te abençoar em nome de Jesus Cristo. Os cultos que nós estamos realizando aos domingos, nós estamos obedecendo todos os protocolos de segurança, pode ficar tranquilo. Temos álcool gel na igreja, o medidor de temperatura ali na entrada. Nós temos também um tapete que vai higienizar os sapatos, os tênis das pessoas que chegarem na nossa igreja. Dentro da igreja, lá no salão, no templo, as cadeiras estão com espaçamento. Então, muito tranquilo. Pode ir na nossa igreja que nós estamos obedecendo todos os protocolos de segurança por causa desta pandemia que nós estamos aí tendo que nos adaptarmos com essa situação. Então não se preocupe, pode vir com calma, com tranquilidade. Se você é do grau de risco, das pessoas de risco, você não vem à nossa igreja. Se você também estiver gripado, resfriado, você também não vem na nossa igreja. Aí você fica em casa e assiste das lives, que além da igreja estar aberta, o pastor também vai estar fazendo as lives conforme tem feito. Então, se você é do grau de risco, você não venha. Se você é uma pessoa idosa, tem alguma limitação com relação à sua saúde, não venha, fique em casa. Obedeça os protocolos de segurança. Amém, amados? Então, eu quero convidar a você a conhecer a nossa igreja Fé para Todos. No meio da semana, nós temos o culto dos casais, que também é uma live que é feita todas as segundas-feiras pelo nosso diácono Vinícius, nosso diácono Birajara. Essa segunda-feira agora foi o diácono Birajara que trouxe uma palavra muito abençoada com a sua esposa, irmã Mônica. E as sextas-feiras é comigo e com o evangelista Maxwell, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar nessa sexta-feira poderosamente. Amém? Eu tenho a palavra de Deus aqui queimando meu coração, que daqui a pouco eu vou estar ministrando a sua vida. Amém? Vamos adorar o nome do Senhor Jesus? Vamos exaltá-lo. Eu convido você aí na sua casa
adorar a esse Deus que é magnífico, que é santo, que é poderoso, que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Já vejo algumas pessoas aqui entrando através do Facebook. Deus possa abençoar a vida de cada um. Você que precisa de oração, você que está precisando de uma oração na sua casa, na sua família, qualquer oração, você pode mandar aí pela internet, pelo Facebook mesmo, por esse canal. Faz o seu pedido, que a minha esposa está aqui do meu lado, está me acompanhando, está acompanhando essa transmissão e vai estar anotando o seu pedido. E no final deste culto, desta live, eu vou estar orando pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Então vamos adorar o nome do Senhor Jesus com este louvor. Glória a Deus. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Amém? Glória a Deus. Convido você a adorar o nome do Senhor Jesus. Jerusalém, estamos
Sem Jesus não andamos. Sem Cristo Jesus em nossas vidas, sem Cristo Jesus na nossa família, na nossa casa, no nosso lar, não dá. Ele tem que estar em nossas vidas para que possamos ter vitórias em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Conforme eu disse para os irmãos, eu tenho uma palavra que Deus colocou aqui no meu coração. Estamos aqui através dessa live. Eu tenho certeza que tem abençoado muitas vidas. Quantas vidas que não têm a possibilidade de estar na nossa igreja, de ir na nossa igreja, mas através dessa ferramenta, através das redes sociais, nós podemos trazer uma palavra e orar pela sua vida. Mais uma vez, você que precisa de oração, faça o seu pedido. Minha esposa está aqui do meu lado, ela vai estar anotando o seu pedido e daqui a pouco, ao final dessa mensagem, eu vou estar orando pela sua vida e pela sua família em nome de Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Amados, a palavra que Deus colocou no meu coração se encontra no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Livro do profeta. Esse livro ele fica antes do livro do profeta Sofonias. Ih, evangelista, agora tu me complicou. Mas se encontra lá no livro dos profetas menores. Vai lá no livro dos profetas menores, dá uma folheada lá que você vai encontrar o livro do profeta Abacuque, capítulo 3, versículo 17 e 18. Amém? Apenas esses dois versículos. Olha o que diz a palavra de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não hajam gado. Todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Que texto, que versículo maravilhoso e extraordinário que se encontra aqui no livro do profeta Abacuque, que para mim é um dos versos mais excelentes que fala de fé na nossa Bíblia Sagrada. Amém? Meus amados, a palavra que Deus colocou no meu coração encontra-se nesse livro desse profeta. Antes de nós entrarmos aqui neste livro, eu gostaria de dizer algo à igreja, porque nós estamos vivendo muitos desafios devido a essa pandemia, devido a essas dificuldades, a essas provações que nós temos vivido, esse contexto todo que nós estamos vivenciando. A Bíblia diz assim, que nos últimos dias os tempos seriam difíceis. Estamos vivendo momentos difíceis. E o livro do profeta Abacuque fala muito ao nosso tempo. Porque o contexto em que o profeta estava vivendo é parecido com o nosso. O contexto que ele estava vivendo, se você for pegar aqui no capítulo 1 do livro do profeta Abacuque, você ler o primeiro capítulo, você vai ver que é o mesmo contexto que nós estamos vivendo nos dias de hoje. O que que diz a palavra de Deus? O que que diz aqui no livro desse profeta tremendo? No capítulo 1, o profeta Abacuque, ele começa a fazer alguns questionamentos a Deus. Ele começa a perguntar o porquê. Porquê disso, porquê daquilo. O profeta Abacuque estava vivendo um momento muito difícil. A sociedade, o povo de Judá, estava imerso em iniquidades, em contendas, em litígio, em violência, imoralidade.
impiedade. Tudo isso estava acontecendo no período deste profeta. E no capítulo 1 você vai ver o profeta clamando a Deus. Esse clamar a Deus no hebraico significa gritar. Porque o profeta já havia orado, o profeta já havia meditado, só que Deus não respondeu ao profeta. Deus não havia respondido ao profeta. E com isso o profeta ele começa a clamar, a gritar. Quer ver uma coisa? Capítulo 1, versículo 2 diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. O que acontece? O profeta Abacuque estava vendo muita violência. Havia naquela época tráfico de crianças. Quando os seus pais tinham uma dívida muito grande e não podia pagar essa dívida, os seus filhos eram levados como escravos para pagar essa dívida. Então havia muita injustiça. O poder judiciário daquela época do reino de Judá estava corrompido. As autoridades estavam corrompidas. As autoridades religiosas estavam corrompidas. Então a corrupção estava imperando naquele povo, na época do profeta Abacuque. E eu te pergunto, você que está me ouvindo aí através dessa live, é diferente dos dias de hoje? É diferente do momento que nós estamos vivendo? Quantas autoridades, o poder judiciário, a justiça, a injustiça com as pessoas menos favorecidas, a sociedade imersa na iniquidade, na imoralidade, nas impurezas. O mesmo contexto que Abacuque estava vivendo naquela época, que era cerca de 600 antes de Cristo, é o mesmo contexto que nós estamos vivendo hoje. A única coisa que mudou, meus amados, é a modernidade que nós temos nos dias de hoje. Mas mesmo naquele tempo, é a mesma coisa. O povo corrupto, o povo se levando pela injustiça, o povo imerso nos seus pecados, nas suas imoralidades, e o profeta começa a perguntar: por que, Deus? Por que disso tudo? Por que que o Senhor permite todas essas coisas no meio do seu povo? Como pode um Deus santo, um Deus zeloso, um Deus que zela pela santificação, não agir, não tomar uma providência? Parece que Deus estava inativo. Parece que Deus havia tirado algumas férias. Parece que Deus havia abandonado o seu povo durante o período desse profeta. O profeta, ele entra em parafuso. E ele começa a questionar a Deus. E ele começa a perguntar a Deus o porquê. E uma das coisas que o crente não sabe lidar é com o silêncio de Deus. Porque muitas das vezes Deus fica em silêncio. E não é porque Deus está em silêncio que Ele não está trabalhando. Porque nós não fomos criados, nós não sabemos lidar com isso. Com essa paciência de Deus, essa passividade de Deus. Nós ficamos impacientes e começamos a orar. E a oração já não faz efeito, e fazemos jejum, e o jejum já não faz mais efeito. Então nós começamos a clamar e a gritar, e também não faz efeito. E começamos a ficar impaciente com o silêncio de Deus. Porque muitas das vezes, meus amados, Deus fica em silêncio. E foi o que aconteceu com o profeta. Ele começou a ficar impaciente. Ele não aceitava aquilo tudo. Aquela imoralidade, aquela iniquidade entre o povo. Deus tinha que agir, Deus tinha que fazer alguma coisa. E ele então começa a clamar. E aí no próprio capítulo 1, a Bíblia diz que Deus responde ao profeta.
Só que a resposta que Deus deu ao profeta não foi muito animadora. O que Deus disse para o profeta Abacuque? Deus disse que iria levantar uma nação ímpia, os caldeus, para disciplinar o seu povo. Quando Deus disse isso e trouxe essa resposta para o profeta, aí que o profeta não entendeu nada. Como pode um Deus bom, um Deus bondoso, usar uma nação ímpia, uma nação impetuosa, para disciplinar o seu povo, que era o povo escolhido de Deus? Ele não entendeu. E ele ficou mais confuso ainda. Mas aí tem algo que eu aprendo com a vida deste profeta. A Bíblia diz que no capítulo de número 2 ele foi para a torre de vigia, para esperar, para meditar na palavra de Deus e esperar a resposta do Senhor. E Deus respondeu mais uma vez ao profeta, dizendo que esta nação que Deus estava usando para disciplinar o seu povo, que eles também iriam receber um castigo. Mas que toda a terra, e aí eu me alegro com esse versículo, que é o versículo de número 14, do capítulo 2, que diz assim, que toda a terra, pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O profeta, ele não entendeu o agir de Deus. Ele não entendeu a maneira como Deus estava usando uma nação ímpia para corrigir os seus. Entenda bem, que eu já vou falar desse versículo de número 14. Entenda bem, para o profeta, no seu entendimento, ele achava que Deus tinha que fazer como fez no passado, nos tempos de Moisés, nos tempos de Gideão, nos tempos de Davi, que Deus tinha que trazer um reavivamento, algo novo para o seu povo. Só que Deus não age assim. Deus não age de acordo com a nossa vontade, mas é de acordo com a sua vontade. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nós temos que entender a vontade de Deus, não é de acordo com a minha maneira, não é de acordo com aquilo que eu penso, com aquilo que eu acho, mas é de acordo com aquilo que Deus determina para a minha vida. Muitas das vezes nós não entendemos o agir de Deus. Não entendemos o porquê que Deus está permitindo essas coisas acontecerem em nossas vidas. E começamos a reclamar, e começamos a criticar, e começamos a questionar a Deus o porquê disso tudo. Porquê dessa pandemia? Por que tantas pessoas boas, pastores, líderes, evangelistas, diáconos, obreiros, cantores, levitas, foram ceifados, perderam a sua vida por causa dessa pandemia? As pessoas não entendem e começam a questionar e a cobrar a Deus o porquê. Por que disso tudo? Por que, Senhor, permite todas essas coisas? Entenda bem, uma certa feita, o nosso pastor, o pastor Samuel Brito, ele pregou e falou sobre o sofrimento. Por que do sofrimento? Por que o crente sofre? E ele disse que todo o ser humano, todo homem, ele tem dentro de si a energia maligna do pecado, que tende para as coisas da carne. Agora tem uma coisa interessante que ele falou, que muitos dos nossos problemas, das nossas adversidades, das lutas que nós enfrentamos, que vêm sobre nossas vidas, são as escolhas erradas que nós fazemos. E não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus esta pandemia. Por que pessoas boas foram ceifadas? Não sei. Será que cumpriram o protocolo de segurança? Será que obedeceram às autoridades? Muitos problemas que nós temos em nossas vidas são nossas escolhas, amados. As escolhas erradas que nós fazemos. As escolhas que nós fazemos levam ao sofrimento.
E não é culpa de Deus. Não é culpa de Deus que você está sofrendo. Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem culpa disso. E foi o que aconteceu com o profeta Abacuque. Só que Deus então fala com o profeta, assim como está falando contigo nessa noite. Que no versículo de número 14 ele diz que toda a terra se encherá da glória do Senhor, do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. O que isso quer dizer? Que toda a terra iria conhecer, iria ter o conhecimento da glória de Deus. Isso fala de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cristo Jesus habitou entre nós em forma de homem, sofreu as mesmas tentações, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, e ao terceiro dia a Bíblia diz que ele ressuscitou. E a Bíblia diz que ele foi elevado aos céus. E da mesma maneira como ele foi elevado aos céus, foi assunto aos céus, ele virá. E a Bíblia diz que toda a terra verá a glória de Deus. Todos verão a glória do Senhor. Porque um dia Cristo voltará e reinará nessa terra. Quando o profeta ele recebe essa palavra e ele vê a grandeza de Deus, a glória de Deus, a sua fé começa a crescer. O emuná começa a crescer, a sua fé começa a ter um crescimento. O que Jesus disse? Se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa-te daqui para acolá, e ele passará. Então a fé do profeta começa a crescer. O emuná de Deus. E no capítulo de número 3, ele faz essa oração com louvor. O que Deus disse para o profeta? Deus disse assim, antes do capítulo 3, ele disse que o justo viverá pela fé. Está aqui, capítulo 2, versículo 4, parte B do versículo. Que o justo viverá pela fé. Isso você encontra lá em Romanos. Paulo disse isso na sua carta aos Romanos, na sua epístola aos Gálatas, a epístola aos Hebreus. A Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E o que é a fé, amados? A fé é um dom de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. O que é a fé? A fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Eu ando não por aquilo que vejo, eu ando por aquilo que creio, pela fé que há em Cristo Jesus. Então o emuná começa a crescer. A fé desse profeta começa a crescer. Então aqui no capítulo 3, ele faz essa oração com louvor. Aí o versículo 17, que ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O que esse versículo aqui ele diz? Ele mostra aqui 3 tipos de árvores. Simbolizava Israel e que hoje simboliza a igreja. Eu vejo aqui nesse versículo a figueira, a videira e a oliveira. O que é essa figueira? O que é essa figueira, essa árvore? É uma árvore frondosa, uma árvore que ela produz folhas. E essas folhas, esses galhos, esses ramos
serve como abrigo, como refúgio para os viajantes daquela época que viajavam longas distâncias. Quando chegavam debaixo, viam uma figueira e chegavam e ficavam debaixo daquela figueira. Aquele lugar era um lugar de descanso, um lugar de refúgio. Era um lugar onde os mestres discutiam a palavra de Deus. A figueira, ela produzia um fruto, e esse fruto era usado como uma erva, como um fruto medicinal para cura. Nós temos aqui a vide, que é a videira. Essa outra árvore produzia um fruto que era a uva. Só que nos tempos do Antigo Testamento, eles produziam uma uva brava. Só que lá em João capítulo 15, o que a Bíblia diz? Que Jesus Cristo, ele é o quê? Eu sou a videira verdadeira. Esse fruto, ele era usado para o vinho, para o casamento. Só que no tempo do profeta Abacuque, essa uva era ruim. Mas Cristo Jesus, que é a videira verdadeira, produz em nós uma uva boa, uma uva agradável. E a oliveira era uma árvore que produzia o azeite. Esse azeite, essa fruta era prensada, e dessa fruta saía um azeite. E o primeiro azeite era preciosíssimo. Esse primeiro azeite era de ótima qualidade e era usada no templo do Senhor, era para os sacerdotes. Isso fala o que ao meu coração? Que eu tenho que dar o meu melhor para Deus, as primícias. A oliveira, ela é prensada mais uma vez. E o segundo azeite já não era com tanta qualidade como o do primeiro, da primeira. E esse azeite, ele era usado para o consumo do dia a dia. Ainda tinha a terceira vez, que era prensada a oliveira e saía mais uma vez o azeite. E essa terceira, esse terceiro azeite que saía, era para as lamparinas, para iluminar as casas. Então olha o que o profeta está dizendo aqui nesse versículo. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja refúgio, ainda que não haja um lugar de descanso, ainda que a videira não produz uvas, não produz o vinho, que simboliza a alegria, ainda que a oliveira não produza o azeite, que simboliza o Espírito Santo, ainda que os campos não produzam mantimento, que não tem comida, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, todavia eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. Aqui, amados, a fé do profeta cresce. Aqui o emunar do profeta cresce. E assim que tem que ser em nossas vidas. Mesmo em meio a todas essas adversidades que nós estamos vivendo, com essa pandemia, com essas limitações, quantas igrejas ainda estão fechadas? Quantas igrejas ainda não estão podendo fazer os cultos como antes? Não temos o lugar de refúgio. O lugar onde nós tiramos para adorar a Deus por causa dessa pandemia. A videira, os mantimentos, quantos empresários, quantos homens e mulheres de Deus, pessoas honestas, que estão perdendo as suas empresas por causa dessa pandemia. Quantas pessoas estão sofrendo, quantas pessoas estão perdendo seus empregos. Quantas pessoas que na sua casa não têm o que comer, não têm o que beber. Quantas pessoas boas, entes queridos, pessoas que foram ceifadas por causa dessa pandemia. Pessoas boas, honestas. Mas a Bíblia diz aqui, mesmo em todas essas adversidades, todavia eu me alegro no Senhor
e exulto no Deus da minha salvação. Entenda bem, o profeta, ele nesse livro, ele estava falando do passado, do que Deus havia feito, dos grandes feitos, dos grandes milagres, dos grandes prodígios. O profeta aqui está falando do presente, do que ele estava vivendo, das lutas, das adversidades, porque esse império, esse dos caldeus, o império babilônico, queria vir, iria arrasar com o povo. O império babilônico, quando entrou na cidade de Jerusalém, destruiu o templo, destruiu os utensílios do templo, arrasou com as suas casas, com o povo. Quantas pessoas foram mortas? Quantas pessoas foram levadas cativas para a Babilônia? Daniel, Misael, Azarias, Ezequiel foram levadas para esta nação como escravos. Perderam a sua casa, perderam os seus bens. Mesmo assim, em todas essas adversidades, o profeta não perdeu a sua fé. O profeta creu nesse Deus que, mesmo usando a disciplina, a vara dessa nação ímpia, ele acreditava na grandeza desse Deus. Ele acreditava que um dia Deus iria cessar todas essas coisas. Entenda bem, amados. Essa pandemia vai passar. Esse momento que nós estamos vivendo vai passar. Iremos estar novamente juntos, como antes. A igreja, a nossa igreja Fé para Todos, está aberta, com algumas limitações. Mas isso vai passar. Estaremos juntos novamente, todos juntos, adorando o nome do Senhor, juntos. O Espírito Santo, o mover do Espírito entre nós. Só que em meio a essas lutas, em meio a esses momentos que nós estamos vivendo, nós não podemos perder a nossa fé e crer que tudo isso vai passar. O que a Bíblia diz? O que eu li, o que eu disse no Salmo de número 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Que você possa permanecer em Deus, que você venha permanecer em Deus, crer que esse Deus tem todo o poder, que Ele está no controle de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas e Ele tem o melhor para mim e para você. O que nós temos que fazer é como o profeta Abacuque, fazer com que essa fé venha crescer. Porque a fé remove montanhas. Amém? Glória a Deus. Vamos ouvir um louvor. E depois desse louvor, eu vou estar orando pela sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos adorar a Deus com este louvor, que é um louvor muito lindo, que fala da palavra que eu acabei de ministrar ao seu coração.
começa a adorar, os milagres de Deus começam a acontecer na sua vida. Deus tem controle de todas as coisas sobre a sua vida, sobre a sua família. Olhe com os olhos da fé e veja o que Deus tem preparado para ti. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus, Senhor! Oh, glória seja o teu nome, Jesus! Oh, aleluia! Aleluia! A Bíblia diz assim, amado: se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível ao que crê. O que nós temos que fazer é fazer a nossa emunar, a nossa fé crescer, triunfar em meio às adversidades. Creia que Deus é contigo, que em meio a toda essa situação, Ele tem o controle de todas as coisas e no momento certo Ele vai agir e nós temos que crer nesse Deus que é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor. Vamos orar por vidas aqui agora. Eu quero orar pela nossa diaconisa Vanessa, que fez aniversário ontem. Deus possa te abençoar, minha irmã, diaconisa Vanessa, esposa do nosso evangelista Maxwell, completando mais uma primavera, mais um ano de vida. Que Deus venha te abençoar, você e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Ao nosso pastor Samuel Brito e a diaconisa Cora, pastorzão Samuel Brito, voz de trovão. Deus venha abençoar o nosso pastor, as gestantes Sara, Luciene e Viviane. Deus possa abençoar essas gestantes, que a sua gravidez venha
ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. Essas grávidas, né? A Sara, a Luciene, a Viviane, sabemos que é um período complicado, mas que Deus possa abençoar a vida de cada uma em nome de Jesus Cristo. A nossa irmã Vilminha, irmã Verinha, os evangelistas, né? O evangelista Maxwell e família, evangelista Alexandre e família, a Elis, que Deus venha abençoar a vida da Elis. Eu quero orar pela Elis, a sua família, a Larissa, sua filha, que é levita lá da nossa igreja, aos líderes dos departamentos, o departamento infantil, o departamento de som, o departamento de louvor, o jovem, departamento dos jovens, a liderança dos jovens. Sou eu, a Amanda, que Deus possa nos dar sabedoria, né, para cuidar dos jovens, pela marcha para Jesus, que em nome de Jesus vai ser feita esse ano, para a honra e glória do nome do Senhor. Quero orar pela Aline Silveira e família, Isabelle, que testou positivo para a Covid. Isabelle... É filha de irmão Nelson, do diácono Nelson. A filha do diácono Nelson. Deus possa guardar a vida da nossa irmã Isabelle, em nome de Jesus, que testou positivo para a Covid. Vamos orar pelo diácono Nelson e família, Analice, Tatiele, Israel e família, pela Carla e seu filho, a irmã Celina e Valdir, David, Kelly e Sofia, pelo Caio e Cauã, o diácono Birajara e família, Jorge e seus familiares que estão enlutados. Jorge é da irmã? Irmã Maria José. Irmã Maria José, né? Irmã Maria José perdeu a irmã dela. Ah, tá. O diácono Jorge e a diaconisa Alcinete são os meus pais. Pastora Jaziz e família. Pastor Aberlado Teixeira, câncer no baço. É isso, né? Câncer no baço. Irmão Luiz e família, irmã Sueli, irmão Jorge, né? Nosso amado irmão Jorge, Érica, Elaine, Letícia, Robinho e Marcelo. Tem mais aqui? Deixa eu me entregar aqui a minha esposa. As crianças e adolescentes da nossa igreja e as professoras do departamento infantil de Binge. Diácono Nelson, isso aqui eu já li, né? Não. Diácono Nelson e Elizabeth hoje fazem 38 anos de casado. Meu Deus do céu. Quase a minha idade. Quase a minha idade, meu Deus. A vida. Amém, amados? Então, vamos orar, vamos clamar a Deus. Você que está aí através dessa live, feche os seus olhos, é o momento de nós orarmos a esse Deus. Amado Deus e eterno Pai, graças te damos, ó Pai. Eu quero orar por essas vidas agora, por todos esses nomes que nós citamos aqui. Sabemos que Tu és um Deus que tem o controle de todas as coisas. A Bíblia diz que Tu és o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia e na hora das tribulações. Eu oro, ó Deus, para que essas vidas venham ser abençoadas em nome de Jesus. Eu oro para que a Sua mão poderosa, Sua mão de poder venha cobrir essas vidas. Guarda essa jovem, ó Pai, Isabelle, ó Deus, que foi testado para a Covid-19, que o Senhor venha guardar a sua vida em nome de Jesus. Trazer o livramento, ó Pai, para esta família. Em nome de Jesus Cristo, eu oro também por esse pastor Aberlado que está com este câncer. Tu és um Deus que cura câncer. Tu és um Deus que sara. Tu és um Deus que restaura, Tu és um Deus que transforma, Tu és um Deus ainda, Pai, que faz milagres e nós cremos nisso. O Senhor não mudou, o Senhor continua o mesmo Deus de ontem, é o Deus de hoje e será o Deus de amanhã, porque Tu és eterno, Tu és imutável, o Senhor não muda. Nós cremos na Sua palavra, nós cremos que Tu és um Deus que age. Quando o Senhor está em silêncio, é porque o Senhor está trabalhando.
Nós cremos que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora das tribulações. O que nós temos que fazer é crer, é viver o milagre, viver, porque a tua palavra diz que basta uma palavra do Senhor e todas as coisas mudam, um milagre acontece, as vidas são restauradas. Eu quero orar pelos casamentos, pelos casais, pelos obreiros, pelos pastores. Deus, reaviva o seu povo, traz algo novo, ó Pai, para essas vidas. Eu oro pelos jovens, eu oro pelos adolescentes, eu oro por essas crianças. Deus, reaviva o seu povo, reaviva essas famílias. Vem com a tua mão de poder, ó Pai. Venha nos cercar, venha nos proteger. Venha com o teu braço forte, Senhor. Guardar o teu povo, guardar a tua igreja, porque nós cremos em Ti. Nós cremos que o Senhor está agindo em meio a essa pandemia, em meio a essas adversidades e essas lutas. Nós cremos que o Senhor age poderosamente. Nós temos visto os milagres. Vemos aí a pastora Jaziz com seus 74 anos sendo curada da Covid-19. Oh Senhor, Tu és um Deus que cura, Senhor. O que nós temos que fazer é ir ao encontro de Ti, como aquela mulher do fluxo de sangue que disse: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Eu me lembro, ó Pai, do irmão Robertinho e a sua família. Deus, visita essa família, Robertinho, a sua família, o seu filho, ó Pai. Deus, eu me lembro da Aline, que tem uma empresa, Pai, que devido a essa pandemia, eu não sei como é que está a sua vida, as suas filhinhas. Deus, visita essa irmã em nome de Jesus Cristo. Eu me lembro daquela irmã que vai na nossa igreja domingo de manhã, Irmã Gil. Irmã Gil, oh irmã Gil, que Deus possa te abençoar, irmã Gil. Deus abençoa a irmã Olivina e a sua família, o seu filho Marcelo, a irmã Verinha, irmã Vilminha. Oh Deus, tantas famílias da nossa igreja, as famílias da Igreja Fé para Todos, que Deus possa guardar poderosamente o nosso pastor, a nossa igreja, que a nossa igreja venha crescer cada vez mais, que você possa ser atraído a estar nos nossos cultos para adorar o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro aqui de Leonardo, nosso ministro de louvor, que Deus possa abençoar a sua vida, guardar a sua família, guardar ali o seu filhinho, a irmã Cristina, o irmão Wilton. Eu me lembro da Gleice Cristina, irmão Ricardo, que Deus possa guardar essas vidas, a irmã Celinha, irmão Antônio, seu esposo, a Márcia. Oh Deus, visita cada família da nossa igreja, a diaconisa Marli, as suas filhas, a sua filha Fátima. Deus vai visitando, vai operando, vai transformando, vai restaurando lares. Eu me lembro da irmã Rosana, do diácono Vinícius, do diácono Birajara. Deus, visita, Pai, a nossa igreja, todos os departamentos da nossa igreja, departamento infantil, departamento do jovem, o louvor da nossa igreja. Deus, visita poderosamente os cultos da nossa igreja, o culto de quarta-feira, as lives que o pastor Samuel Brito tem feito na sua casa. Que o Senhor venha dar sabedoria, que o Senhor venha dar entendimento, que o Senhor venha soprar no seu coração o Espírito Santo, a palavra de Deus venha brotar na sua mente, no seu coração. Eu oro, Pai, pelo culto de domingo pela manhã, o estudo da palavra, Senhor, que através dos louvores o Senhor possa batizar com o Espírito Santo. Eu oro, Pai, pelo culto à noite, às 17 horas, que as pessoas possam ser atraídas a estar na sua casa para te louvar, para te adorar, para bendizer o teu santo nome. Usa o pastor Samuel Brito com palavras poderosas vindas, Senhor, dos altos céus, para abençoar essa geração em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Continua agindo, ó Pai. Continua agindo na vida dos teus filhos, ó Pai. Continua agindo na vida dos jovens. Eu me lembro aqui do Hugo, da Rayane. Eu me lembro aqui da Juliana, Pai. Eu me lembro que estão longe. Visita, Pai, com o teu poder. A rádio, Pai, a Rádio Estilos FM, a programação da rádio que é feita todos os dias de segunda a sexta-feira de 11 a 11h25.
brinco. Oh, Pai, que as ondas possam chegar na sua casa e te abençoar. Em nome de Jesus Cristo, você que está me ouvindo aí por esta live, que Deus possa te abençoar poderosamente. Eu oro pelos meus amigos lá na laje que trabalham comigo. Deus visita, guarda, proteja, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Porque nós cremos que ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que a oliveira minta, todavia eu me alegro no Senhor e creio e exulto no Deus da minha salvação. Deus possa te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Desculpa aí, eu botei. Minha esposa pediu desculpas que anotou errado. Pastor, ela não está com câncer. Pô. Pastor Abelardo. Não... Abelardo, eu estou orando aqui. Mas foi um erro. É um problema no baço, mas não é um problema no baço, mas não é câncer, meu irmão. Glória a Deus. Amém. A esposa aqui escreveu errado aqui, mas está corrigido em nome de Jesus. A cura já foi profetizado. Falar aqui da live de segunda-feira dos casais, que vai ser com Tatiele e Israel. Segunda-feira, conforme eu disse no início, nós temos uma live que é para os casais. Não é para você que tem problema no seu casamento. É para todos os casais. Independente de você estar com um problema, não assista, porque é muito bom. Eu tenho aprendido muito com o diácono Vinícius, com o diácono Birajara, com a Tatiele e Israel. Tem trazido mensagens tremendas para os casais, para o casamento. Tem sido uma benção. E quarta-feira nós temos a live com o nosso pastor Samuel Brito, tem sido feito da sua casa. Sexta-feira comigo, com o Maxwell, evangelista Maxwell. E domingo pela manhã. Convido a você, domingo pela manhã, 9 horas da manhã. Esteja lá na nossa igreja, estamos obedecendo todos os protocolos de segurança. E à noite, às 17 horas, o culto evangelístico, a palavra profética, com o nosso pastor Samuel Brito. Amém? Deus possa te abençoar a sua vida, que você venha ter uma noite de descanso, uma noite tranquila e um acordar feliz em nome de Jesus Cristo. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não só hoje, mas para todo sempre, e toda a igreja diz amém. Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo.